10 anos de casamento, uma garrafa de vinho e um plano macabro. Quem poderia imaginar que meu próprio marido tentaria me matar na noite que deveria celebrar nosso amor? Meu nome é Camila Vasconcelos. Tenho 35 anos e há menos de um mês estive à beira da morte. Ainda sinto o gosto amargo daquele vinho tinto na boca. Um Cabernet Sauvignon da Serra Gaúcha que Gustavo guardou especialmente para nossa celebração de uma década juntos. Lembro perfeitamente do rótulo elegante, da rolha que ele abriu com um estalo preciso e do som do líquido escuro preenchendo as taças de cristal que ganhamos no nosso casamento. Vamos brindar aos nossos melhores momentos, ele disse com aqueles olhos castanhos que um dia me fizeram apaixonar. Ergui a taça, sorri e bebi. O primeiro gole parecia normal, mas no segundo percebi um sabor levemente metálico no fundo. Na hora, pensei que fosse apenas uma característica daquela safra específica. Olhando agora para a cicatriz no meu pulso, onde ficou o acesso venoso por dias, ainda não consigo acreditar como fui tão cega. Como não percebi que aquele homem que dormiu ao meu lado por 10 anos estava interpretando um papel tão bem ensaiado. Éramos o casal perfeito aos olhos de todos. Eu, professora universitária de Química na USP, e Gustavo, um empresário bem-sucedido do setor farmacêutico. Tínhamos um apartamento nos Jardins, viagens internacionais nas férias e uma vida social invejável. Mas por trás das portas fechadas, algo sombrio crescia sem que eu notasse. Naquela noite, depois do segundo ou terceiro gole, comecei a sentir tontura. O rosto de Gustavo ficava ora nítido, ora embaçado. Minha língua parecia pesada demais para articular palavras. Tentei me levantar, mas minhas pernas cederam. Lembro vagamente de ter derrubado a taça. O vinho tinto se espalhando pelo tapete branco como sangue. Gustavo não pareceu preocupado com a mancha. "Você está bem?" ele perguntou, mas sua voz soava distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Não havia urgência naquela pergunta. Não havia amor. Então veio o breu completo. Um abismo de 2 dias onde minha vida pendia por um fio enquanto eu flutuava inconsciente. Acordei na UTI do Hospital Sírio-Libanês, confusa e fraca. Tubos e máquinas me cercavam, apitando e registrando cada batida do meu coração que insistiu em continuar. Minha garganta queimava por causa da intubação recente. Tentei falar, mas só consegui emitir um gemido rouco. Foi minha amiga Renata quem estava ao meu lado nesse momento, não Gustavo. Renata, enfermeira do hospital e minha melhor amiga desde a faculdade, segurava minha mão com olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Quando percebeu que eu estava consciente, vi uma mistura de alívio e apreensão em seu rosto. "Calma, Cami. Não tenta falar agora. Você está bem? Está segura?" Ela sussurrou, apertando o botão para chamar o médico. "Doutor." Joaquim Fonseca chegou em minutos. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis, mas sérios. Examinou meus sinais vitais, minha reação à luz, testou meus reflexos. Em nenhum momento sorriu, e isso me deixou inquieta. "Senhora Vasconcelos, que bom vê-la consciente. Teve muita sorte. Um pouco mais daquela substância e não estaríamos tendo esta conversa." Ele disse com uma franqueza que me gelou por dentro. Foi então que soube. Não foi uma reação alérgica, não foi uma intoxicação alimentar qualquer. Foi envenenamento, deliberado, calculado, com uma substância raramente encontrada fora de laboratórios específicos. Uma substância que, coincidentemente ou não, era produzida por uma das empresas subsidiárias da Biofarm, o império farmacêutico de Gustavo. A primeira pergunta que consegui articular quando o tubo foi removido foi: "Onde está meu marido?" Renata e o médico trocaram olhares. Um silêncio pesado se instalou no quarto. "Ele esteve aqui mais cedo", Renata respondeu, medindo as palavras. "Disse que precisava resolver algumas coisas no trabalho, mas que voltaria logo." Algo na maneira como ela evitou meu olhar me dizia que havia mais naquela história. Muito mais. Nos dias que se seguiram, fui juntando as peças. Gustavo aparecia no hospital com flores, preocupação teatral e uma dedicação que nunca demonstrou em nosso casamento. Beijava minha testa, segurava minha mão fraca entre as suas e dizia que tudo ficaria bem, que cuidaria de mim. Cada palavra soava falsa, cada gesto parecia ensaiado.
Foi durante uma de suas visitas que notei algo no bolso interno do seu paletó. Um papel dobrado que caiu quando ele se inclinou para ajustar meu travesseiro. Consegui pegar discretamente quando ele saiu para falar com os médicos. Era uma passagem aérea, para Portugal, só de ida, em nome de Gustavo e Bernardo Teixeira, para 2 semanas depois do nosso aniversário, para quando eu, teoricamente, já estaria morta e enterrada. Meu mundo desabou naquele momento. Não bastava me trair com outro homem, algo que eu poderia eventualmente perdoar. Ele planejou friamente me eliminar para viver uma nova vida com seu amante, provavelmente usando o dinheiro do seguro de vida que insistiu tanto para que eu fizesse meses atrás. Engoli o choro, guardei o papel e decidi que, a partir daquele momento, também interpretaria um papel, o de esposa inocente e ignorante. Mas por dentro algo mudava. Uma determinação fria tomava conta de mim. Gustavo não sabia, mas ele havia acabado de criar sua pior inimiga. Quando meu pai Sebastião, um senhor de 70 anos que sempre desconfiou do meu marido, veio me visitar, percebi que tinha um aliado. Em sussurros, entre abraços que pareciam apenas de conforto, começamos a traçar um plano. Não de vingança imediata, mas de justiça calculada. Ele vai pagar por isso, filha. Mas precisamos ser mais inteligentes que ele, meu pai murmurou, apertando minha mão. A cada dia que passava no hospital, recuperando minhas forças, também reunia informações. Os exames toxicológicos realizados pela doutora Regina Campos identificaram exatamente qual substância foi usada. Um composto raro, letal em doses maiores que a que recebi. Um veneno de ação lenta que simularia um ataque cardíaco se tivesse funcionado como planejado. Enquanto isso, Gustavo continuava sua farsa de marido dedicado, sem saber que cada movimento seu estava sendo observado, cada mentira registrada, cada passo sendo rastreado. Eu fingia fraqueza maior do que realmente sentia. Fingia não lembrar detalhes da noite. Fingia acreditar em suas explicações sobre um possível vazamento de gás, uma reação alérgica inexplicável. Você vai ficar bem, meu amor, ele repetia, beijando minha testa. Logo estaremos em casa novamente. Casa. Um lugar que nunca mais seria seguro para mim. Um lugar onde quase perdi a vida pelas mãos de quem jurou me proteger. Um lugar para onde eu não voltaria sem um plano. Um dia antes de receber alta, recebi uma visita inesperada. Não no meu quarto de hospital, mas uma mensagem no meu celular. Um número desconhecido, uma mensagem críptica. Sei o que ele fez. Quero ajudar. Não confie nele. BT. Bernardo Teixeira. O amante. Querendo contato. Seria uma armadilha ou ele realmente queria se redimir? Não tinha como saber ainda. Mas aquela mensagem abria uma nova possibilidade. Uma nova peça no tabuleiro deste jogo mortal que eu não escolhi jogar, mas no qual estava determinada a vencer. Quando olho para trás, percebo que a tentativa de assassinato não foi um ato impulsivo, mas o ápice de um plano meticulosamente elaborado. Como não percebi os sinais? Talvez o amor seja mesmo cego. Ou talvez eu estivesse ocupada demais com minha carreira para notar as pequenas mudanças no comportamento de Gustavo. Tudo começou há cerca de 8 meses, quando Gustavo sugeriu que fizéssemos um seguro de vida. Na época, achei uma decisão prudente e madura. Ele argumentou que, com 10 anos de casamento, era hora de pensar no futuro, em nos proteger mutuamente. Camila, é apenas precaução. Se algo acontecer comigo, quero que você fique amparada, ele disse, com aquela expressão de preocupação genuína, que agora sei ser apenas mais uma de suas máscaras. E o mesmo vale para você. É o que casais responsáveis fazem. O que me pareceu um gesto de amor era, na verdade, o primeiro movimento de seu plano macabro. Eu, professora universitária com salário estável mais modesto, valia muito mais morta do que viva aos olhos do meu marido. R$1,5 milhão, para ser exata. Este era o valor que Gustavo poderia receber caso eu sofresse um acidente fatal. Lembro-me de assinar os papéis sem ler todas as cláusulas. Confiava nele completamente. Quando o corretor de seguros perguntou se eu queria revisar o contrato, Gustavo respondeu por mim. Não precisa, já expliquei tudo para ela. E sorri, concordando. Que tola eu fui. Poucas semanas depois do seguro, Gustavo começou a viajar mais a trabalho.
sempre para o sul, para reuniões na filial da Biofarm, em Porto Alegre, segundo ele. As viagens, que antes duravam 1 ou 2 dias, passaram a se estender por fim de semana inteiro. Quando questionado, ele sempre tinha uma desculpa pronta. Os investidores exigiram mais reuniões. Precisamos revisar os protocolos de segurança dos novos compostos. Estou fechando uma parceria importante. Agora sei que essas viagens tinham 2 propósitos: encontrar Bernardo, seu amante, e estabelecer contato com a vinícola Vale dos Sonhos, de onde veio o vinho do nosso aniversário. A mesma vinícola que, curiosamente, registrou um roubo de vários rótulos exclusivos meses antes do nosso aniversário. Rótulos que nunca foram oficialmente comercializados, facilitando o trabalho de quem quisesse adulterá-los sem levantar suspeitas. Em casa, outras mudanças sutis aconteciam. Gustavo, que sempre foi distante e focado no trabalho, de repente se tornou atencioso e romântico. Flores sem motivo aparente, jantas surpresa, presentes caros. Na época, pensei que ele finalmente havia entendido a importância de investir no nosso relacionamento. Que ingenuidade! Era apenas a construção do álibi perfeito. Quem suspeitaria de um marido tão apaixonado? Você merece tudo isso e mais, ele dizia, enquanto me presenteava com um par de brincos de diamantes no meio da semana. Tenho sido um marido ausente e quero compensar. 3 meses antes do nosso aniversário, Gustavo sugeriu renovarmos nossos votos. Uma cerimônia íntima, apenas com amigos próximos e família. Fiquei emocionada com a ideia. Passei semanas organizando cada detalhe, escolhendo o vestido, o buffet, a decoração. Ele parecia igualmente envolvido, opinando sobre tudo, especialmente sobre a bebida. Podemos servir champanhe na cerimônia, mas quero um vinho especial só para nós 2, ele comentou, com um brilho nos olhos que interpretei como romance, não como cálculo. Estou em contato com uma vinícola premiada no sul. Será nossa bebida exclusiva. A cerimônia de renovação de votos aconteceu no mês anterior ao nosso aniversário. Foi um dia lindo, emocionante. Gustavo chorou ao repetir suas promessas de amor eterno. Hoje sei que cada lágrima era falsa, cada palavra uma mentira elaborada. Mas naquele dia acreditei em tudo, emocionada com o que parecia ser um novo capítulo no nosso casamento. As semanas seguintes foram de aparente felicidade. Gustavo estava mais presente, mais carinhoso. Fazia questão de preparar o jantar quando eu chegava cansada da universidade. Começou a se interessar pelos detalhes do meu dia, algo raro anteriormente. 2 semanas antes do nosso aniversário, ele fez um pedido inusitado. Vamos passar o nosso aniversário só nós 2 aqui em casa mesmo? Sem restaurantes barulhentos, sem amigos, só você e eu. Achei romântico. Agora entendo que ele precisava de privacidade para executar seu plano. Um restaurante teria muitas testemunhas, câmeras de segurança, garçons atentos. Em casa, ele controlaria todas as variáveis. Uma semana antes da data, Gustavo começou a planejar cada detalhe da nossa celebração. Insistiu que eu não me preocupasse com nada, que ele cuidaria de tudo. Disse que tinha uma surpresa especial guardada e que eu adoraria. A surpresa, eu descobriria depois, era meu próprio funeral. Na véspera do nosso aniversário, observei Gustavo falando ao telefone no escritório. A porta estava entreaberta e pude ouvir fragmentos da conversa. Está tudo pronto? Sim. Amanhã à noite. Não, ela não suspeita de nada. O seguro já está em ordem. Precisaremos esperar algumas semanas até que o dinheiro seja liberado. Sim, logo estaremos juntos. Na hora, minha mente formulou uma explicação inocente. Talvez fosse sobre uma festa surpresa, um presente especial. Nunca poderia imaginar que estava ouvindo meu marido confirmando os detalhes finais do meu assassinato. No grande dia, acordei com café da manhã na cama. Morangos, croissants, café fresco. Gustavo parecia nervoso, mas atribuí isso à emoção da data. Ele me entregou um envelope com passagens para Paris para o mês seguinte, para celebrarmos esses 10 anos juntos na Cidade do Amor. Ele explicou, beijando-me suavemente. Outra mentira. As passagens eram apenas parte do teatro. Ele sabia que nunca embarcaríamos naquele avião juntos. O dia transcorreu normalmente. Fui trabalhar, dei minhas aulas na universidade, conversando animada com colegas sobre os planos para a noite especial. Ao voltar para casa,
encontrei o apartamento transformado. Velas por toda parte, pétalas de rosa formando um caminho até a mesa de jantar, música suave ao fundo. Gustavo apareceu vestido elegantemente, com um terno que eu havia lhe dado de presente meses antes. Sorridente, me entregou um embrulho delicado. Abra, ele pediu ansioso. Era um colar de safiras, caro, deslumbrante. Ele mesmo o colocou em meu pescoço, seus dedos roçando suavemente minha pele. Dedos que, horas depois, checariam meu pulso para confirmar se o veneno estava fazendo efeito. O jantar foi perfeito. Gustavo preparou meus pratos favoritos, ou melhor, mandou preparar, e fingiu que cozinhou. Conversamos sobre nossos anos juntos, relembramos viagens, momentos especiais. Ele fez questão de mencionar nossos planos futuros, filhos que poderíamos ter, a casa de campo que sempre sonhamos comprar. Projetos que ele sabia que nunca se concretizariam. Quando terminamos a sobremesa, ele se levantou solenemente. Hora do grande momento, anunciou dirigindo-se a um pequeno armário de vinhos no canto da sala. Guardei isto para hoje. Voltou com uma garrafa empoeirada, o rótulo elegante da Vinícola Vale dos Sonhos, Safra 2010, o ano do nosso casamento. Uma peça de colecionador, segundo ele. Na verdade, uma arma perfeita. Observei-o abrir a garrafa com movimentos precisos. O aroma que se espalhou pelo ambiente parecia normal, sem nada que indicasse o perigo mortal ali contido. Gustavo serviu 2 taças, entregando-me a da direita. Esta é especial, explicou. Decantar este vinho seria um desperdício. Ele precisa ser bebido imediatamente para preservar todos os seus sabores. Olhando agora, percebo que ele quase não tocou em sua própria taça. Levou-a aos lábios algumas vezes, mas sempre em gestos calculados, sem realmente beber. Enquanto isso, insistia para que eu apreciasse cada gole do meu. O que acha? Não é maravilhoso? Perguntava repetidamente. Beba mais, querida. Comemore nossos 10 anos. No segundo ou terceiro gole, senti um sabor estranho, levemente metálico, amargo no final. Comentei sobre isso e Gustavo rapidamente explicou. É o terroir especial daquela região. Os taninos são mais pronunciados. É o que torna este vinho único. Continuei bebendo, confiando em sua explicação. A cada gole, o veneno se espalhava pelo meu sistema. Um composto desenvolvido nos próprios laboratórios da Biofarm, modificado para não deixar rastros evidentes, para simular um problema cardíaco ou cerebral em quantidade suficiente. Quando a tontura começou, Gustavo fingiu preocupação. Ajudou-me a sentar no sofá, trouxe água, sugeriu que talvez eu tivesse bebido rápido demais com o estômago vazio, mas não chamou uma ambulância. Não imediatamente. Lembro-me vagamente de vê-lo verificando seu relógio várias vezes, como se esperasse algo. Provavelmente calculava quanto tempo levaria para o veneno fazer efeito total. Em certo momento peguei-o ao telefone sussurrando. Ela já está quase inconsciente? Sim, dei a dose combinada. Não, ninguém suspeita de nada. Parece um mal-estar comum. Quando finalmente desmaiei no sofá, ele esperou. Por quanto tempo? Não sei ao certo. Os relatórios médicos depois indicariam que houve um intervalo significativo entre o momento em que o veneno começou a agir e minha chegada ao hospital. Tempo suficiente para que o composto tóxico avançasse em seu trabalho mortal. Se não fosse por um detalhe que Gustavo não poderia prever, eu não estaria aqui para contar esta história. Naquela mesma noite, minha amiga Renata, a enfermeira, decidiu passar em nosso apartamento para deixar um presente de aniversário. Não havíamos marcado, foi uma surpresa. Quando Gustavo atendeu a porta, ela percebeu algo errado em seu comportamento. Insistiu em me ver, mesmo com ele tentando dispensá-la, dizendo que eu estava dormindo após comemorarmos com muito vinho. A experiência profissional de Renata a alertou imediatamente quando me viu no sofá. Minha respiração estava superficial, meus lábios levemente azulados, sinais claros de que algo muito mais grave que uma simples embriaguez estava acontecendo. Foi ela quem chamou a ambulância? Foi ela quem insistiu com os paramédicos sobre a gravidade da situação? Foi ela quem salvou minha vida? Durante os 2 dias em que estive inconsciente na UTI, entre a vida e a morte, Gustavo interpretou perfeitamente o papel de marido desesperado.
Chorou nos corredores do hospital, implorou aos médicos, rezou ao meu lado. Uma performance digna de Oscar, assistida por todos os nossos amigos e familiares. Ninguém suspeitava que as lágrimas eram de frustração, não de amor. Frustração porque seu plano havia falhado. Mas o destino tem um senso de ironia peculiar. Foi justamente durante uma de suas vigílias no hospital que Gustavo cometeu um erro crucial. Ao acreditar que eu ainda estava completamente inconsciente, ele fez uma ligação do meu quarto. Falava baixo, mas não o suficiente. O plano falhou. Não posso tentar de novo, seria óbvio demais. Teremos que esperar. Sim, ainda temos as passagens para Portugal. Não posso abandonar tudo agora. Levantaria suspeitas. Preciso continuar fingindo por mais algumas semanas. Eu estava semiconsciente naquele momento. Ouvi tudo. Ainda fraca demais para reagir, guardei cada palavra em minha mente. Aquela conversa foi a confirmação final do impensável. Meu marido havia tentado me matar e estava frustrado por ter fracassado. Foi naquele leito de hospital, entre tubos e monitores, que tomei minha decisão. Gustavo não sabia, mas seu plano não havia apenas falhado. Havia criado sua própria ruína, porque agora eu sabia. E conhecimento, como dizem meus alunos da universidade, é poder. O poder que eu usaria para garantir que Gustavo Vasconcelos pagasse por cada gota de veneno que derramou em minha taça naquela noite de aniversário. Acordar na UTI foi como emergir de um pesadelo para outro ainda pior. O teto branco, as luzes fluorescentes, o bip constante dos monitores cardíacos, tudo parecia distante, como se eu estivesse observando a cena de fora do meu próprio corpo. A garganta ardia pela intubação. E cada centímetro do meu corpo doía, como se tivesse sido atropelada. De certa forma, foi exatamente isso que aconteceu. Fui atropelada pela traição da pessoa que jurou me proteger. Renata estava ao meu lado quando abri os olhos completamente pela primeira vez. Seus olhos vermelhos e as olheiras profundas revelavam que não dormia direito há dias. Quando percebeu que eu estava consciente, seu rosto se iluminou com alívio, mas havia algo mais ali. Uma sombra, uma preocupação que ela tentava esconder. Graças a Deus, Cami, ela sussurrou, apertando suavemente minha mão. Você nos deu um susto terrível. Tentei falar, mas minha voz saiu apenas como um gemido rouco. Renata aproximou um copo com água e uma canudinho dos meus lábios. Aquele primeiro gole foi como despertar para uma nova realidade, uma onde eu não podia mais confiar em nada nem em ninguém. O que aconteceu? Consegui murmurar finalmente. Renata hesitou, olhou para a porta como se verificasse se estávamos sozinhas e aproximou-se mais. Oficialmente você teve uma reação tóxica grave de origem desconhecida, ela explicou em voz baixa. Mas os exames de sangue mostram outra coisa, Cami. Encontraram um composto químico no seu organismo, algo que não deveria estar lá. Aquelas palavras confirmavam o que já havia começado a suspeitar depois de ouvir a conversa telefônica de Gustavo. Mesmo assim, a confirmação foi como um punhal direto no coração. Uma coisa é suspeitar da traição, outra completamente diferente é ter provas concretas. Fechei os olhos, tentando processar a enormidade daquela revelação. Quanto tempo estive inconsciente? Perguntei. 2 dias inteiros. Chegou em estado crítico. Se eu não tivesse aparecido naquela noite, Renata deixou a frase morrer no ar. Mas o significado estava claro. Se ela não tivesse aparecido, eu não estaria viva. Antes que pudéssemos continuar a conversa, a porta do quarto se abriu e o Dr. Joaquim Fonseca entrou, seguido por uma mulher de jaleco que não reconheci. Senhora Vasconcelos, que bom vê-la acordada, disse o médico, aproximando-se para verificar meus sinais vitais. Esta é a doutora Regina Campos, toxicologista que está acompanhando seu caso. A doutora Regina tinha uma presença séria e metódica. Olhou para mim com uma mistura de curiosidade científica e compaixão humana. Senhora Vasconcelos, encontramos em seu sangue traços de um composto organofosfatado modificado. Ela explicou sem rodeios. É uma substância raramente vista fora de laboratórios especializados. Foi desenvolvida originalmente para uso agrícola controlado, mas esta variante específica tem uma assinatura molecular que a torna praticamente indetectável em exames toxicológicos padrão.
Sorte que o Hospital Sírio-Libanês tem um dos melhores laboratórios de toxicologia do país, complementou o Dr. Joaquim. Qualquer hospital menos equipado poderia ter diagnosticado incorretamente como um AVC ou insuficiência cardíaca. Um calafrio percorreu minha espinha. Era exatamente isso que Gustavo planejara. Um diagnóstico equivocado, uma morte aparentemente natural, nenhuma investigação. Como isso foi parar no meu organismo? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. O médico e a toxicologista trocaram olhares preocupados. Essa é a questão que a polícia vai querer investigar, respondeu a doutora Regina. Este composto não é algo que se ingere acidentalmente. Sua presença no seu organismo sugere uma exposição intencional. Naquele momento, a porta se abriu novamente e Gustavo entrou no quarto. Meu coração acelerou imediatamente. Os monitores cardíacos não mentiram, registrando o súbito pico de batimentos. Ele estava impecavelmente vestido como sempre, carregando um buquê de lírios, minhas flores favoritas, um detalhe que ele nunca esquecia quando precisava me impressionar. Seu rosto exibia a máscara perfeita de preocupação e alívio ao me ver acordada. Se eu não soubesse a verdade, teria acreditado completamente naquela encenação. Meu amor, graças a Deus, exclamou, aproximando-se da cama e ignorando completamente a tensão no ambiente. Fiquei tão preocupado. Notei que o Dr. Joaquim e a doutora Regina se afastaram discretamente, observando a cena com expressões neutras, mas atentas. Renata permaneceu ao meu lado, como uma guardiã silenciosa. Gustavo se inclinou para beijar minha testa, e precisei de toda a minha força de vontade para não me afastar. Seu perfume caro, que antes me agradava tanto, agora me causava náuseas. Eram as mãos que seguravam aquela taça envenenada, agora tocando meu rosto com falsa ternura. O que aconteceu? Perguntou ele, dirigindo-se aos médicos com uma preocupação tão convincente que quase duvidei da minha própria certeza. Já descobriram o que causou isso? A doutora Regina manteve-se profissional. Estamos conduzindo diversos testes, Sr. Vasconcelos. Sua esposa teve uma reação tóxica grave, mas está respondendo bem ao tratamento. Reação tóxica? A quê? A surpresa de Gustavo parecia genuína, mas agora eu conseguia enxergar as microexpressões que antes me passavam despercebidas. O leve franzir das sobrancelhas, a tensão nos cantos da boca. Estamos investigando, respondeu o Dr. Joaquim secamente. Agora, se nos der licença, precisamos finalizar o exame da paciente. Gustavo hesitou, claramente desconfortável por ser afastado, mas assentiu. Claro. Estarei logo ali fora, meu amor. Não vou a lugar nenhum. Quando a porta se fechou atrás dele, senti como se pudesse respirar novamente. Olhei para Renata, para os médicos e tomei uma decisão instantânea. Precisava ganhar tempo. Fingir que não suspeitava de nada até entender completamente a extensão do plano de Gustavo. Não contem a ele, sussurrei. Por favor, não digam sobre o veneno. Os três me olharam com surpresa. Senhora Vasconcelos, começou o Dr. Joaquim, mas o interrompi. Preciso de tempo. Por favor, se ele souber que vocês descobriram, não sei o que pode acontecer. Doutora Regina aproximou-se com um olhar compreensivo. Já notificamos as autoridades, senhora. É protocolo obrigatório em casos de envenenamento suspeito, mas podemos ser discretos com as informações que compartilhamos com seu marido se você teme por sua segurança. Assenti, grata. Quando a polícia virá? A detetive Luciana Brandão está a caminho, informou o Dr. Joaquim. É especialista em crimes contra as pessoas. Nas horas seguintes, entre exames e medicações, tive meu primeiro encontro com a detetive Luciana. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos curtos e olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. Ela entrou no quarto quando Gustavo havia saído para resolver pendências no trabalho, provavelmente para fazer mais ligações secretas para seu amante. Senhora Vasconcelos, ela me cumprimentou com voz calma, mas firme. Lamento conhecê-la nestas circunstâncias. Sou a detetive Luciana Brandão, da Delegacia de Crimes contra a Pessoa. Luciana conduziu a entrevista com profissionalismo e empatia. Perguntou sobre minha relação com Gustavo, sobre nossos últimos dias juntos, sobre a celebração de aniversário. Contei tudo.
desde as passagens para Paris até o sabor estranho do vinho. Ao mencionar a conversa telefônica que ouvi quando estava semiconsciente, vi seus olhos brilharem com interesse intensificado. A senhora consegue se lembrar exatamente do que ouviu? Perguntou ela, anotando cada detalhe. Ele falou sobre o plano ter falhado, sobre passagens para Portugal, sobre esperar algumas semanas. Portugal, não Paris? Ela questionou imediatamente. Sim, Portugal. As passagens para Paris eram apenas... Minha voz falhou ao compreender completamente a crueldade daquele gesto. Eram apenas parte da encenação. Um presente que ele sabia que eu nunca usaria. Luciana assentiu gravemente. Senhora Vasconcelos, preciso ser clara. Suas suspeitas são sérias e os indícios preliminares sugerem que está certa. Mas precisamos de provas concretas para seguir com uma acusação formal. O composto encontrado no seu sangue é um começo, mas precisamos estabelecer como ele chegou até você e, principalmente, provar que seu marido é o responsável. E como faremos isso? Perguntei. Por enquanto, recomendo que a senhora continue agindo normalmente. Não confronte seu marido. Não demonstre suspeitas. Vamos instalar segurança discreta aqui no hospital. E quando receber alta, teremos agentes monitorando sua residência. Enquanto isso, investigaremos as passagens para Portugal, movimentações financeiras suspeitas e a origem do composto tóxico. Naquela mesma tarde, recebi outra visita inesperada. Meu pai, Sebastião, entrou no quarto como um furacão. Aos 70 anos, ele ainda mantinha a postura ereta e o olhar firme que impunha respeito. Ex-policial civil, aposentado há 10 anos, ele nunca escondeu sua desaprovação por Gustavo. Eu sempre soube, foram suas primeiras palavras ao me ver. Não precisava explicar o que queria dizer. Sempre soube que aquele sujeito não prestava. Papai sentou-se ao meu lado, segurando minha mão com força. Seus olhos estavam marejados, algo raro para um homem que sempre se orgulhou de sua fortaleza emocional. Filha, me perdoe por não ter insistido mais, por não ter te convencido a enxergar quem ele realmente é. Não é sua culpa, pai, respondi, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu não teria acreditado. Estava completamente cega. Agora não importa mais. O que importa é que você está viva e vamos garantir que aquele desgraçado pague pelo que fez. Contei a ele sobre a investigação, sobre a necessidade de fingir que não suspeitava de nada. Meu pai assentiu, compreensivo. Faz sentido, mas não gosto da ideia de você voltar para aquela casa com ele. Eu também não, pai, mas é a única forma de conseguirmos provas concretas. Naquele momento, meu celular vibrou na mesinha ao lado da cama. Era outra mensagem do número desconhecido. Bernardo, o amante de Gustavo. Preciso te ver, tenho informações. Ele está planejando algo. BT. Mostrei a mensagem para meu pai, que franziu o senho. Pode ser uma armadilha, ele alertou. Ou pode ser nossa melhor chance de conseguir provas, argumentei. Se o amante dele está disposto a colaborar, decidimos mostrar a mensagem para a detetive Luciana, que retornou ao hospital rapidamente após meu contato. Ela analisou a situação com cautela. Vamos rastrear esse número e verificar se realmente pertence a Bernardo Teixeira, disse ela. Se confirmarmos a identidade, podemos arranjar um encontro controlado, com agentes à paisana garantindo sua segurança. Foi durante essa conversa que uma enfermeira entrou apressadamente no quarto. Seu marido está vindo, avisou em voz baixa. Em questão de segundos, a detetive Luciana guardou seu bloco de anotações. Meu pai assumiu uma postura mais relaxada e eu ajeitei minha expressão para esconder qualquer traço de nossa conversa. Quando Gustavo entrou, encontrou uma cena aparentemente normal. Um pai visitando a filha hospitalizada, nada mais. Senhor Moreira, Gustavo cumprimentou meu pai com um aceno tenso. Os dois nunca se deram bem, mas mantinham uma cordialidade superficial. Que bom que pôde vir. Não deixaria minha filha sozinha numa situação dessas, respondeu meu pai, com um olhar que dizia muito mais do que suas palavras educadas. A detetive Luciana aproveitou a oportunidade. Senhor Vasconcelos, sou a detetive Luciana Brandão. Estou investigando o incidente com sua esposa. Vi o rosto de Gustavo empalidecer levemente, embora sua voz permanecesse firme. Investigando, pensei que tivesse sido uma reação alérgica ou algo assim.
Procedimento padrão em casos de intoxicação não explicada, respondeu Luciana com naturalidade. Preciso fazer algumas perguntas sobre a noite do incidente. Teria alguns minutos? Claro, claro, Gustavo concordou prontamente. Talvez rápido demais. Quero ajudar no que for possível para descobrirmos o que aconteceu com minha esposa. Os dois saíram do quarto e fiquei imaginando que tipo de história Gustavo inventaria. Quais mentiras ele teceria para esconder seu crime. Meu pai apertou minha mão, numa demonstração silenciosa de apoio. Ele vai escorregar em algum momento, murmurou. Pessoas como ele sempre cometem erros quando se sentem pressionadas. Nas horas e dias que se seguiram, transformei meu quarto de hospital em um centro de operações discreto. Entre visitas médicas e sessões de fisioterapia para recuperar minha força, reunia-me com a detetive Luciana, com meu pai e com Renata para traçar estratégias. A equipe médica se tornou aliada fundamental. A doutora Regina Campos conseguiu identificar exatamente o composto usado no envenenamento, uma variante de pesticida organofosforado modificado em laboratório para ser mais letal e menos detectável. O mais alarmante, essa variante específica era produzida apenas em um laboratório no Brasil, uma subsidiária da Biofarm, a empresa de Gustavo. Isso conecta diretamente o veneno à empresa dele, explicou a doutora Regina, mostrando os relatórios de análise. Mas ainda precisamos provar que foi ele quem teve acesso ao composto e o administrou a você. O doutor Joaquim sugeriu que prolongássemos minha internação por mais dias do que o necessário. Isso nos dará mais tempo para fortalecer seu organismo e para a investigação avançar antes que precise voltar para casa com ele. Concordei imediatamente. Cada dia longe daquele apartamento, longe das mãos que tentaram me matar, era um alívio. Foi durante essa extensão da internação que recebi a visita inesperada de Amanda, a filha de Gustavo de seu primeiro casamento. Aos 19 anos, Amanda sempre foi distante, quase hostil comigo. Atribuí isso à dificuldade natural de aceitar a madrasta. Mas agora me perguntava se havia algo mais. Ela entrou no quarto hesitante, carregando um pequeno arranjo de flores. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, esquadrinharam o ambiente antes de se fixarem em mim. — Como você está? Perguntou formalmente, deixando as flores sobre a mesinha. — Melhorando, respondi, estudando seu rosto em busca de pistas. Será que ela sabia? Será que era cúmplice? Amanda sentou-se na cadeira ao lado da cama, visivelmente desconfortável. Ficamos em silêncio por alguns momentos, até que ela finalmente falou. — Ele esteve lá em casa, na noite que você foi hospitalizada. Meu coração acelerou. — Seu pai? Ela assentiu. Chegou tarde, parecia agitado. Disse que você tinha passado mal, que estava no hospital. Pediu para eu confirmar que ele estava comigo a tarde toda, caso alguém perguntasse. Senti um frio na espinha. Gustavo estava construindo um álibi. — E você concordou? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Amanda desviou o olhar. — No início, sim. Ele é meu pai, afinal. Mas então... Ela hesitou. Então vi as notícias sobre o vinho envenenado na vinícola Vale dos Sonhos. Sobre como alguém roubou algumas garrafas meses atrás. E me lembrei que papai esteve na Serra Gaúcha naquela época, que trouxe algumas garrafas especiais para casa. Estendi a mão e toquei seu braço levemente. — Amanda, se você sabe de algo, precisa me contar. Sua ajuda pode ser crucial. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não queria acreditar. Ele é meu pai, mas encontrei algo no apartamento dele quando fui buscar umas roupas para ele trazer para o hospital. Ela abriu a bolsa e retirou um papel dobrado, entregando-me com mãos trêmulas. Estava escondido entre seus documentos no escritório. Era uma cópia de minha apólice de seguro de vida. R$1,5 milhão, com Gustavo como único beneficiário. Na margem do documento, anotações manuscritas detalhadas, datas de pagamento, período de carência e, o mais perturbador, um cálculo preciso do valor que seria recebido no caso de minha morte acidental. Obrigada por me mostrar isso, Amanda. Falei, segurando o documento como se fosse uma bomba prestes a explodir. Posso ficar com isso? Ela assentiu. Já tirei uma foto, caso ele perceba que sumiu. Levantou-se, ajeitando a bolsa no ombro. Camila, me desculpe por tudo. Pelas vezes que fui grosseira por não ter percebido antes,
Não é sua culpa, e assegurei-lhe. Ele enganou a todos nós. Quando Amanda saiu, liguei imediatamente para a detetive Luciana. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Cada hora trazia novas revelações, novas evidências da premeditação fria de Gustavo. E cada descoberta alimentava minha determinação de vê-lo pagar por seu crime. No 5º dia de internação, finalmente chegou a notícia que eu tanto temia quanto esperava. Receberia alta no dia seguinte. Teria que voltar para o apartamento com Gustavo, para a cena do crime, para os braços do homem que tentou tirar minha vida. A detetive Luciana reuniu-se comigo uma última vez antes da alta. Instalamos equipamentos de vigilância discreta no seu apartamento, informou. Teremos agentes monitorando 24 horas e você terá um botão de pânico caso se sinta ameaçada. Mas lembre-se, não o confronte. Continue agindo normalmente até termos provas suficientes. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital pela última vez, encarei meu reflexo no espelho do banheiro. O rosto que me olhava de volta estava mais magro, mais pálido, mas os olhos tinham um brilho diferente. Um brilho de determinação. Você tentou me destruir, Gustavo. Sussurrei para mim mesma, mas só conseguiu me tornar mais forte. Na manhã da minha alta hospitalar, olhei uma última vez para aquele quarto que, ironicamente, havia se tornado meu refúgio. Entre aquelas paredes assépticas, eu estava segura. Lá fora, no mundo real, me aguardava um jogo perigoso de gato e rato com o homem que jurou me amar até que a morte nos separasse, e que decidiu antecipar essa separação. Gustavo chegou pontualmente às 10 para me buscar, impecavelmente vestido em um terno azul marinho que eu mesma havia escolhido para ele no nosso último aniversário. O simbolismo não me escapou. Ele usava um presente meu enquanto planejava minha volta para casa. O cenário do crime que quase me custou a vida. Preparada para ir para casa, meu amor? Perguntou com aquele sorriso que antes me aquecia o coração e agora me gelava a espinha. Mal posso esperar, respondi, forçando um sorriso que esperava ser convincente. Durante todo o trajeto no carro, ele falou sobre mudanças que havia feito no apartamento para facilitar minha recuperação. Um novo colchão mais confortável, cortinas mais grossas para eu poder descansar melhor durante o dia, uma enfermeira particular que viria 3 vezes por semana para acompanhar minha recuperação. Cada palavra soava como um novo plano se formando, novas estratégias sendo traçadas. Me perguntei quantas dessas melhorias eram armadilhas disfarçadas. Ao chegarmos ao nosso prédio no bairro Jardins, o porteiro Miguel nos recebeu com genuína preocupação. Miguel trabalhava ali há mais de 20 anos e conhecia cada morador pelo nome. Dona Camila, graças a Deus a senhora está bem. Estávamos todos muito preocupados, exclamou, ajudando com minhas pequenas malas do hospital. Obrigada, Miguel, respondi, notando como Gustavo sutilmente se colocou entre nós, cortando a conversa. Ela ainda precisa descansar muito, Miguel. Vamos subir, disse, com uma firmeza que não admitia réplicas. Entrando no elevador, senti um aperto no peito. Cada andar que subíamos me aproximava do cenário onde quase perdi a vida. Quando as portas se abriram no 10º do andar, respirei fundo e entrei no corredor, observando discretamente as câmeras de segurança do condomínio. A detetive Luciana havia me garantido que teria acesso às gravações se necessário. Nosso apartamento estava imaculado. Nenhum sinal da noite de horror que vivia ali. O tapete da sala, onde derramei o vinho enquanto lutava contra o veneno que invadia meu corpo, havia sido trocado. Os pratos e taças daquela noite, evidências potenciais, há muito lavados e guardados ou descartados. Mandei limpar tudo, explicou Gustavo, interpretando meu olhar. Não queria que você voltasse para casa e encontrasse lembranças daquela noite terrível. Que atencioso ele era, apagando as provas de sua tentativa de assassinato. Obrigada, murmurei, caminhando lentamente pela sala. Meus olhos se fixaram no pequeno bar onde ele havia tirado a garrafa de vinho envenenada. Estava fechado agora, trancado. Uma novidade. Nos dias que se seguiram, adotei uma rotina cuidadosamente planejada. Passava grande parte do tempo no quarto de hóspedes. Havia insistido que precisava de espaço para me recuperar adequadamente. E Gustavo
Para manter as aparências, concordou. Ali, quando estava sozinha, comunicava-me com a detetive Luciana através de um aplicativo de mensagens que excluía automaticamente as conversas após serem lidas. Uma semana após meu retorno, recebi uma mensagem inesperada. Estacionamento do shopping Iguatemi. Amanhã, 15 horas. Venha sozinha, tenho provas. BT. Bernardo Teixeira finalmente propunha um encontro. Mostrei a mensagem para Luciana, que imediatamente começou a organizar a operação. Iremos com você disfarçado, explicou. 3 agentes estarão posicionados estrategicamente no estacionamento. Use este broche na lapela. Tem uma câmera e um microfone embutidos. No dia seguinte, disse a Gustavo que precisava ir ao shopping para comprar alguns itens pessoais. Ele hesitou, como esperado. Não acho que você deveria sair sozinha ainda. Quer que eu vá com você? Não é necessário, respondi suavemente. Dr. Joaquim disse que caminhar um pouco faria bem. O shopping é fechado, seguro, e preciso comprar algumas coisas pessoais. A menção a coisas pessoais femininas sempre funcionava como repelente para Gustavo. Ele cedeu, mas insistiu em chamar um motorista de aplicativo para mim, em vez de deixar que eu fosse de táxi. Assim posso acompanhar sua localização pelo aplicativo, explicou, com um sorriso que tentava parecer protetor, só para garantir que está tudo bem. O que ele não sabia é que Renata, minha amiga enfermeira, estaria no mesmo carro, pegando o aplicativo simultaneamente como se fosse uma coincidência. Ela levaria meu celular para outra direção, enquanto eu iria com outro motorista para o shopping. Um plano simples, mas eficaz. O estacionamento do shopping Iguatemi estava relativamente vazio naquela terça-feira à tarde. Segui as instruções de Luciana e caminhei até o setor indicado, no 3º subsolo. Meu coração batia acelerado, adrenalina correndo pelas veias. Ironicamente, a mesma sensação que o veneno de Gustavo havia provocado, mas agora a serviço da minha sobrevivência. Um homem alto de jaqueta escura se aproximou. Mesmo nunca tendo-o visto pessoalmente antes, reconheci Bernardo imediatamente. Havia estudado suas fotos nas redes sociais durante minha estadia no hospital. Ele era exatamente como as imagens. Bonito de um jeito clássico, cabelos escuros bem cortados, olhos verdes penetrantes. Entendi o que havia atraído Gustavo. Camila? Perguntou, mantendo uma distância segura. Bernardo, respondi. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Ele olhou nervosamente ao redor, claramente tenso. Não temos muito tempo. Gustavo tem contatos em todo lugar, olhos em todo lugar. Por que está me ajudando? Perguntei diretamente. Você é o amante dele. Vocês planejaram fugir juntos depois da minha morte. Bernardo engoliu em seco, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. No início, sim, admitiu para minha surpresa. Não esperava uma confissão tão direta. Nos conhecemos há 1 ano num congresso de farmacologia em Porto Alegre. Eu trabalho para uma empresa concorrente da Biofarm. O que começou como uma troca de informações industriais se transformou em algo mais. E quando exatamente meu assassinato entrou nessa história romântica? Perguntei, sem conseguir esconder o veneno na minha voz. Nunca foi minha ideia, Bernardo defendeu-se, parecendo genuinamente perturbado. Gustavo começou a falar sobre como seria mais fácil se estivéssemos juntos, sem complicações, sem divórcio. Disse que tinha um seguro milionário em seu nome e que poderíamos recomeçar nossas vidas em outro lugar. E você concordou? Não imediatamente, ele suspirou. Mas Gustavo pode ser persuasivo. Fez parecer um plano perfeito, sem riscos. O veneno era indetectável, segundo ele. Você teria um ataque cardíaco durante o sono? Ninguém suspeitaria de nada. Tentei controlar o turbilhão de emoções que me invadiu. Ouvir os detalhes do plano para me matar, discutido tão casualmente entre amantes, era surreal. O que mudou? Por que está me ajudando agora? Os olhos de Bernardo se fixaram nos meus pela primeira vez desde o início da conversa, porque descobri que você não é a primeira. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Como assim? A primeira esposa de Gustavo, Cláudia. Oficialmente, ela morreu num acidente de carro há 8 anos. O veículo saiu da estrada numa curva na Serra do Mar, caiu num precipício. O corpo ficou irreconhecível, identificado apenas por exames de DNA.
Lembrava-me vagamente dessa história. Gustavo raramente falava de Cláudia, e quando o fazia, era sempre com um pesar distante, como quem fala de uma tragédia que aconteceu com outra pessoa. Está dizendo que não foi um acidente? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Encontrei documentos, continuou Bernardo, tirando um envelope do bolso interno da jaqueta. Gustavo mantém um cofre escondido no escritório dele na Biofarm. Consegui acesso quando ele estava no hospital com você. Há relatórios de alterações nos freios do carro, pagamentos a um mecânico que desapareceu misteriosamente um mês depois. E isto? Ele me entregou o envelope. Dentro havia cópias de apólices de seguro, exatamente como a minha. Uma em nome de Cláudia, outra em meu nome. E, para minha surpresa, uma terceira apólice, recentemente emitida em nome do próprio Bernardo. Ele já estava planejando se livrar de mim também, explicou Bernardo com um sorriso triste. Provavelmente depois que o dinheiro do seu seguro fosse liberado. Eu seria o próximo acidente. Senti náuseas. Gustavo não era apenas um assassino oportunista. Era um predador serial, metódico, que havia transformado o assassinato em uma fonte de renda. Tenho mais, continuou Bernardo, entregando-me um pendrive. E-mails, conversas, transferências bancárias. Tudo aponta para um esquema elaborado que vem acontecendo há anos. Gustavo tem outra identidade preparada. Documentos portugueses em nome de Gabriel Torres, contas em bancos offshore, uma propriedade nos arredores de Lisboa. Guardei cuidadosamente o envelope e o pendrive na bolsa, consciente de que cada item era uma peça crucial para desmontar o castelo de mentiras que Gustavo construiu. Por que não levou isso diretamente à polícia? Perguntei. Porque estou envolvido até o pescoço, admitiu Bernardo. Se tudo vier à tona, serei considerado cúmplice, mas estou disposto a colaborar, a testemunhar, se houver algum tipo de acordo. Antes que pudesse responder, notei um movimento suspeito alguns carros adiante. Um homem de terno, falando ao celular, olhava insistentemente em nossa direção. Alguém nos observa. Alertei discretamente. Bernardo seguiu meu olhar e empalideceu. É Paulo Rezende, o advogado de Gustavo. Precisamos ir agora! Separamo-nos rapidamente. Enquanto caminhava apressadamente em direção à saída, ouvi Bernardo dizer: tenha cuidado, ele está planejando algo para breve. Ouvi-o conversando sobre uma viagem para a casa de praia em Ubatuba. Não vá para lá com ele sob nenhuma circunstância. Saí do shopping por uma entrada lateral, onde um carro da Polícia Civil me aguardava discretamente. A detetive Luciana estava no banco do passageiro. Conseguimos tudo, disse ela, mostrando um pequeno tablet, onde se via a gravação do meu encontro com Bernardo. A equipe já está analisando o material. De volta ao apartamento, encontrei Gustavo trabalhando em seu notebook na sala. Levantou-se ao me ver, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Como foi o shopping? Comprou o que precisava? Sim, respondi casualmente. Foi bom sair um pouco. Seu celular ficou sem sinal por alguns momentos, comentou, estudando minha reação. Fiquei preocupado. O sinal no shopping é péssimo, respondi, pendurando minha bolsa com as provas no cabideiro próximo à porta. Vou tomar um banho, estou exausta. No banheiro, com o chuveiro ligado para abafar qualquer som, mandei uma mensagem rápida para Luciana. Ele sabe. Alguém nos viu. Advogado dele. A resposta veio quase instantaneamente. Não entre em pânico. Mantenha a normalidade. Estamos acelerando os procedimentos para a prisão preventiva. Nos dias seguintes, a tensão no apartamento tornou-se quase palpável. Gustavo intensificou sua vigilância, sempre questionando aonde eu ia, com quem falava. Sua falsa solicitude deu lugar a uma ansiedade mal disfarçada. Claramente, ele sabia que algo havia mudado. Numa noite, durante o jantar, ele soltou a bomba. Estava pensando: você precisa de ar puro, de um ambiente tranquilo para se recuperar totalmente. O que acha de irmos para nossa casa em Ubatuba neste fim de semana? Exatamente como Bernardo havia alertado. Forcei um sorriso enquanto minha mente trabalhava furiosamente. Parece ótimo, respondi, mas acho que na outra semana seria melhor. Ainda tenho uma consulta de acompanhamento na sexta-feira. Vi um lampejo de irritação cruzar seu rosto, rapidamente mascarado. Posso remarcar para quando voltarmos, insistiu. Já organizei tudo, inclusive pedi ao caseiro para preparar a casa. Será ótimo para nós dois, um novo começo.
ou um fim definitivo para mim. Você tem razão, cedi, sabendo que precisava parecer cooperativa. Vamos no fim de semana, então. Assim que ele saiu para atender uma ligação no escritório, enviei uma mensagem urgente para Luciana, detalhando os planos de Gustavo. Perfeito, respondeu ela. É exatamente o que precisávamos. Uma oportunidade controlada de flagrante. A operação está montada, temos autorização judicial. Vamos interceptá-los na estrada antes de chegarem a Ubatuba. Nos dias que antecederam a viagem, cada minuto parecia uma eternidade. Gustavo tornou-se cada vez mais controlador, chegando ao ponto de, acidentalmente, derrubar meu celular na pia da cozinha, inutilizando-o. Comprarei outro para você amanhã, prometeu com falsa preocupação. Que pena que perdeu todos os seus contatos. E que ele não sabia é que Luciana havia providenciado um dispositivo de comunicação alternativo, escondido dentro de um compacto de maquiagem aparentemente normal em minha nécessaire. Na manhã da partida, acordei com uma sensação de finalidade. De uma forma ou de outra, aquele seria o último dia da farsa que meu casamento se tornara. Enquanto arrumava a mala, meus dedos tocaram o fundo falso que meu pai havia instalado. Ali, guardei cópias das provas coletadas, caso algo desse errado. A caminho de Ubatuba, Gustavo parecia estranhamente relaxado, quase jovial. Colocou músicas antigas que costumávamos ouvir no início do relacionamento. Falou sobre planos para o futuro, sobre viagens que faríamos quando eu estivesse totalmente recuperada. A ironia era palpável. Ele falava de um futuro que planejava me negar. Aproximando-nos do ponto onde a estrada se torna mais sinuosa, adentrando a Serra do Mar, notei Gustavo verificando repetidamente o espelho retrovisor. Algum problema? Perguntei. Nada, respondeu tenso. Só um carro que está nos seguindo há algum tempo. Meu coração acelerou. Seria a polícia? Estávamos próximos ao local combinado para a interceptação? Gustavo subitamente virou numa estrada secundária, não sinalizada. Aonde vamos? Perguntei, sem conseguir esconder o alarme na voz. Atalho, respondeu secamente. Aquele carro está me incomodando. A estrada de terra serpenteava pela mata, afastando-nos cada vez mais da rota principal. Não era um atalho, era um desvio, longe dos olhos da polícia, longe de testemunhas. Gustavo, volte para a estrada principal, pedi, tentando soar calma. Esta estrada não parece segura. Ele me ignorou, acelerando ainda mais. Foi quando notei sua mão direita se movendo para o porta-luvas. Sabe, Camila, começou com uma voz estranhamente calma. Você sempre foi mais inteligente do que eu esperava. É uma pena que tenha descoberto tudo antes da hora. Gelei, ele sabia. Todo o tempo ele soube. Do que está falando? Tentei ganhar tempo. Um sorriso frio se formou em seus lábios. Seu encontro com Bernardo no shopping. Seu papaizinho ex-policial entrando e saindo do prédio quando acho que não estou olhando. As mensagens codificadas que você manda daquele compacto ridículo que pensa que não descobri. O porta-luvas se abriu, revelando um objeto metálico que reconheci imediatamente como uma arma. Naquele momento, sirenes cortaram o ar. Luzes azuis e vermelhas preencheram o espelho retrovisor. 3 viaturas policiais surgiram na curva atrás de nós. Polícia Federal, pare o veículo imediatamente! Ordenou uma voz amplificada. O rosto de Gustavo transformou-se numa máscara de fúria. Por um terrível momento, pensei que ele apontaria a arma para mim, decidido a terminar o que começou com o vinho envenenado. Em vez disso, pisou fundo no acelerador, jogando o carro numa curva fechada. Tudo aconteceu em segundos. As rodas perderam aderência no cascalho solto. O veículo derrapou, rodou. Senti o impacto do cinto de segurança contra meu peito quando o carro saiu da estrada, descendo por um pequeno barranco até ser detido por uma árvore. Desnorteada pelo impacto, percebi Gustavo tentando abrir a porta do motorista. Estava fugindo. Com esforço, consegui soltar meu cinto e agarrar seu braço. Acabou, Gustavo? Falei, com uma calma que não sabia possuir. É hora de pagar por Cláudia. E por mim? Seus olhos encontraram os meus uma última vez, não mais disfarçando o ódio e a crueldade que sempre estiveram lá, escondidos sob charme e mentiras. Você não vai testemunhar contra mim, sua vá. Não completou a frase. A porta do motorista foi arrancada por 2 policiais que o arrastaram para fora,
jogando-o no chão e algemando-o em segundos. A detetive Luciana apareceu na porta do passageiro, ajudando-me a sair do veículo. "Você está bem?" perguntou, examinando um corte em minha testa. "Nunca estive melhor", respondi, observando Gustavo ser colocado na viatura, derrotado. Finalmente acabou. Mais tarde, naquele dia, na delegacia, prestei meu depoimento formal. As provas eram esmagadoras. O veneno da Biofarm, as apólices de seguro, os documentos falsos, o depoimento de Bernardo, que havia se entregado voluntariamente em troca de colaboração premiada. E, o mais conclusivo, a confissão parcial gravada de Gustavo, momentos antes da prisão. Quando saí da sala de depoimentos, meu pai me esperava. Abraçou-me longamente, sem palavras. Não eram necessárias. "Vamos para casa, filha", disse finalmente. Casa. Uma palavra que havia perdido o significado nos últimos tempos. Percebi que teria que reconstruir não apenas minha vida, mas o próprio conceito do que significava sentir-se segura novamente. "Sim, vamos para casa", repeti, caminhando em direção à luz do sol que entrava pelas janelas da delegacia. Uma nova casa, um novo começo. A história que começou com uma taça de vinho envenenada terminava ali, mas outra, a da minha reconstrução, estava apenas começando. 3 meses se passaram desde a prisão de Gustavo. 3 meses de depoimentos, audiências judiciais e uma exposição midiática que transformou nossa história em manchete nacional. Empresário envenena esposa no aniversário de casamento. Os jornais não economizaram no sensacionalismo e minha vida privada virou assunto de debate público. Naquele tempo, busquei refúgio no sítio do meu pai em Atibaia, longe dos olhares curiosos e dos repórteres insistentes que acampavam na porta do meu antigo apartamento. A propriedade simples, com seu pomar de jabuticabeiras e uma vista para a Serra da Mantiqueira, tornou-se meu santuário. Ali, entre o canto dos pássaros e o aroma de café fresco que meu pai preparava todas as manhãs, comecei o lento processo de reconstrução. A data do julgamento de Gustavo finalmente chegou. Uma terça-feira de céu claro que contrastava com a tempestade que se formava dentro de mim. Vê-lo novamente, encará-lo depois de tudo, era a etapa final da minha recuperação e a mais difícil. "Tem certeza que está pronta?" perguntou meu pai na manhã do julgamento, enquanto tomávamos café na varanda do sítio. "Preciso fazer isso", respondi, observando um beija-flor que dançava próximo às flores do jardim. Não por vingança, mas por justiça. Por mim, por Cláudia e por qualquer outra pessoa que ele poderia machucar no futuro. Chegamos ao Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, com 1 hora de antecedência. Paulo Rezende, meu advogado, não confundir com o advogado de Gustavo, coincidentemente também chamado Paulo, nos guiou através dos procedimentos e preparativos finais. Um homem sério de 41 anos, especialista em casos de tentativa de homicídio, Paulo havia se dedicado ao meu caso com uma determinação que ultrapassava o profissionalismo. "Ele vai tentar todas as táticas emocionais possíveis", alertou Paulo. "Vai chorar, implorar, alegar insanidade temporária. Não se deixe abalar. Lembre-se de tudo que descobrimos, de todas as evidências." Assenti, ajustando o blazer azul marinho que escolhi cuidadosamente para aquele dia. Queria parecer forte, inabalável. Não mais a vítima, mas a sobrevivente. O tribunal já estava cheio quando entramos. Jornalistas, curiosos, estudantes de direito, todos queriam assistir ao julgamento do envenenador dos jardins, como a imprensa apelidou Gustavo. Avistei Renata e alguns colegas da universidade nas primeiras fileiras, oferecendo sorrisos de apoio. Quando a porta lateral se abriu e os policiais trouxeram Gustavo, senti um aperto no peito. Estava diferente dos meus pesadelos, mais magro, abatido, sem o brilho de confiança que sempre carregava. O terno caro substituído pelo uniforme simples dos detentos. Por um breve momento, nossos olhares se cruzaram. Não vi arrependimento ali, apenas cálculo. Mesmo agora, ele ainda planejava, ainda maquinava. O julgamento começou com as formalidades de praxe. A promotoria apresentou as acusações. Tentativa de homicídio qualificado, com as agravantes de motivo torpe, interesse financeiro, meio cruel, envenenamento e recurso que dificultou a defesa da vítima,
abuso de confiança conjugal. Conforme o esperado, a defesa de Gustavo alegou insanidade temporária, argumentando que ele sofria de transtorno psicótico induzido por estresse. Uma estratégia previsível que não convenceu ninguém, especialmente depois que a promotoria apresentou as evidências meticulosamente coletadas durante a investigação. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até o banco das testemunhas com passos firmes, embora meu coração batesse acelerado. Senti o peso dos olhares de todos no tribunal, incluindo o dele. Senhora Vasconcelos, começou o promotor, poderia nos contar em suas próprias palavras os eventos da noite do seu aniversário de casamento? Respirei fundo e comecei a narrativa. Falei sobre o jantar, o vinho especial, a insistência de Gustavo para que eu bebesse, os primeiros sintomas, a escuridão que se seguiu. Minha voz falhou apenas uma vez, quando descrevi o momento em que ouvi Gustavo ao telefone no hospital, confirmando que o plano havia falhado. A defesa tentou me desestabilizar durante o interrogatório cruzado, insinuando que eu poderia estar confundindo os efeitos de uma reação alérgica com envenenamento, que as evidências eram circunstanciais, que eu poderia ter outros motivos para incriminar meu marido. Senhora Vasconcelos, questionou o advogado de defesa, não é verdade que seu relacionamento com o Sr. Vasconcelos já estava deteriorado antes desse incidente? Que vocês discutiam constantemente sobre a possibilidade de ter filhos, algo que a senhora rejeitava? Senti uma onda de indignação me invadir. Era a estratégia clássica: culpar a vítima, criar narrativas alternativas, semear dúvidas. Nosso relacionamento tinha seus altos e baixos, como qualquer casamento, respondi calmamente. Quanto a filhos, era uma decisão que pretendíamos tomar juntos quando ambos estivéssemos prontos. Se havia deterioração, ela veio do fato de meu marido estar planejando meu assassinato enquanto renovava votos de amor eterno. O momento mais impactante do julgamento veio quando Bernardo Teixeira tomou o banco das testemunhas. Como parte de seu acordo de colaboração premiada, ele forneceu detalhes minuciosos sobre o plano de Gustavo, desde a obtenção do veneno até os preparativos para a fuga para Portugal. Ele falava sobre isso como quem planeja férias, testemunhou Bernardo, evitando olhar para Gustavo. Disse que seria simples, que o veneno era indetectável, que o corpo seria cremado rapidamente para evitar exames posteriores. Mostrou-me a apólice do seguro várias vezes, calculando quanto receberíamos e como investiríamos em nosso novo começo em Portugal. A expressão de Gustavo permanecia impassível durante o testemunho, mas notei suas mãos, sempre tão firmes e controladas, tremendo levemente sobre a mesa de defesa. O golpe final veio com o testemunho da doutora Regina Campos, a toxicologista que identificou o veneno no meu sangue. Com precisão científica, ela explicou como o composto era exclusivo de laboratórios específicos, incluindo a subsidiária da Biofarm, e como sua administração exigia conhecimento técnico que um leigo não possuiria. Este composto foi modificado para maximizar sua letalidade enquanto minimizava os sinais externos de envenenamento, explicou ela. Não é algo que alguém compraria na rua ou produziria em casa. É um veneno sofisticado de laboratório, acessível apenas para pessoas com conexões na indústria farmacêutica. Após 3 dias de julgamento intenso, chegou o momento das alegações finais. A promotoria foi implacável, resumindo a montanha de evidências e ressaltando a premeditação fria e calculista de Gustavo. A defesa, com argumentos cada vez mais frágeis, tentou uma última cartada: humanizar Gustavo, apresentá-lo como um homem bom que cometeu um erro terrível em um momento de desespero. Quando Gustavo teve sua chance de falar, todos no tribunal se inclinaram para frente, curiosos para ouvir o que diria o homem que quase matou a esposa na noite que deveria celebrar uma década de amor. Ele se levantou lentamente, ajustou o uniforme e olhou diretamente para mim antes de se dirigir ao juiz. Sua Excelência, membros do júri, começou com a voz que eu conhecia tão bem, aquela voz que me chamava de amor enquanto planejava meu funeral. Estou diante de vocês hoje não para negar meus atos, mas para tentar explicar o inexplicável. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não esperava uma confissão. Eu amava minha esposa, continuou ele.
e quase ri da audácia daquela mentira. Mas algo dentro de mim mudou. Uma obsessão, uma ideia fixa que não conseguia controlar. Não peço perdão, pois sei que não o mereço. Peço apenas que entendam que o homem que planejou aquele crime não é o mesmo que está diante de vocês hoje. Aquele homem estava doente, possuído por pensamentos que não conseguia controlar. Era uma performance magistral, digna de um Oscar. Lágrimas nos olhos, voz embargada. A postura de um homem quebrado pelo remorso. Observei os rostos ao meu redor, alguns comovidos, outros céticos. Gustavo sempre soube como manipular uma plateia. Mas então veio a reviravolta que ninguém esperava. No entanto, sua voz subitamente se firmou, o remorso dando lugar a algo mais duro, mais frio. Devo admitir que meu único verdadeiro arrependimento é ter falhado, ter subestimado a tenacidade da minha esposa e a competência de seus aliados. Um murmúrio chocado percorreu o tribunal. O juiz bateu o martelo, pedindo ordem. O advogado de defesa de Gustavo empalideceu, claramente não esperando aquela confissão desafiadora. Se pudesse voltar atrás, continuou Gustavo, agora com um sorriso fino nos lábios, não usaria veneno. Muito complicado, muito margem de erro. Uma lição que aprendi com Cláudia. Às vezes, o simples é mais eficaz. Um acidente de carro bem planejado não deixa perguntas. O tribunal explodiu em exclamações de choque. O juiz bateu o martelo repetidamente, ameaçando esvaziar a sala. O advogado de defesa tentou interromper seu cliente, mas Gustavo o ignorou. Camila, disse olhando diretamente para mim. Você deveria estar morta. Aquela taça de vinho era seu caixão. O fato de estarmos aqui hoje é um erro que eu não teria cometido se... Não terminou a frase. Os policiais o agarraram e o retiraram da sala, enquanto o juiz declarava um recesso imediato. O tribunal fervilhava com a confissão inesperada, não apenas da tentativa de me assassinar, mas também da confirmação do assassinato de Cláudia, sua primeira esposa. No corredor do fórum, cercada por meu pai, Paulo e Renata, tentei processar o que acabara de acontecer. Ele acabou de condenar a si mesmo, murmurou Paulo, incrédulo. Nunca vi nada parecido em 20 anos de advocacia. Por que ele faria isso? Perguntou Renata confusa. Jogar fora qualquer chance de uma pena reduzida? A resposta veio da detetive Luciana, que se aproximou de nosso pequeno grupo com expressão grave. Acabamos de receber informações da penitenciária. Explicou em voz baixa. Gustavo tentou subornar guardas 2 vezes nas últimas semanas. Acreditamos que estava planejando uma fuga. Este espetáculo no tribunal pode ser parte de algum plano maior que ainda não compreendemos completamente. Um calafrio percorreu meu corpo. Mesmo preso, mesmo encurralado, Gustavo ainda jogava seu jogo de xadrez, movendo peças invisíveis, sempre vários passos à frente. O julgamento foi retomado na manhã seguinte, com segurança reforçada e um Gustavo aparentemente mais contido, embora o brilho calculista em seus olhos permanecesse. Após breves considerações finais da promotoria e uma defesa desesperadamente improvisada pelos advogados de Gustavo, o júri se retirou para a deliberação. Levaram apenas 2 horas para retornar com o veredito, culpado de todas as acusações. Além disso, com base em sua confissão em tribunal, uma nova investigação seria aberta sobre a morte de Cláudia, agora oficialmente tratada como homicídio. Quando o juiz anunciou a sentença, 30 anos de reclusão, sem possibilidade de progressão de regime nos primeiros 15 anos, não sentia a alegria ou o alívio que esperava. Apenas um vazio estranho, como se uma página importante de minha vida finalmente tivesse sido virada, revelando um novo capítulo ainda em branco. Na saída do tribunal, enfrentei uma bateria de repórteres e câmeras. Perguntas eram gritadas de todas as direções. Como se sentia com o veredito? O que planejava fazer agora? Acreditava que justiça havia sido feita? Paulo tentou me guiar através da multidão sem comentários, mas parei deliberadamente diante das câmeras. Havia algo que precisava dizer, não apenas para o público, mas para mim mesma. A justiça foi feita hoje, comecei, sentindo minha voz mais firme do que esperava. Não apenas para mim, mas para Cláudia, cuja vida foi tirada pelo mesmo homem que quase tirou a minha. Esta história não é sobre vingança, mas sobre sobrevivência e verdade, sobre como as aparências podem esconder monstros
e como nossa confiança pode ser nossa maior vulnerabilidade. Fiz uma pausa, pensando cuidadosamente nas próximas palavras. A partir de hoje, pretendo usar minha experiência para ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Muitas vítimas de violência doméstica e tentativas de homicídio não têm o mesmo apoio que tive, a mesma rede de proteção. Pretendo mudar isso. Os repórteres gritavam mais perguntas, mas me afastei, acompanhada por meu pai, que me envolvia protetoramente com o braço. No carro, a caminho do sítio em Atibaia, finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não de tristeza ou medo, mas de alívio e determinação. 2 semanas após o julgamento, recebi um telefonema da detetive Luciana. Sua voz estava tensa, urgente. Precisamos conversar pessoalmente, disse ela. Posso ir até Atibaia hoje? Horas depois, Luciana estava sentada na varanda do sítio, uma pasta grossa sobre a mesa entre nós. Seu rosto, normalmente impassível, mostrava sinais de preocupação. O que descobrimos vai além do que imaginávamos, começou ela, abrindo a pasta. Gustavo não era apenas um assassino oportunista, era metódico, organizado, um predador em série. As páginas da pasta revelavam um padrão perturbador. Antes de Cláudia, houve pelo menos 2 outras mulheres. Uma namorada da faculdade que morreu de causas naturais aos 22 anos, deixando um pequeno seguro para Gustavo, e uma sócia em seu primeiro empreendimento, cujo desaparecimento durante uma viagem à Europa nunca foi completamente esclarecido. Ele aperfeiçoou seu método ao longo dos anos, explicou Luciana. Começou com venenos mais detectáveis, depois evoluiu para o acidente de Cláudia e, finalmente, para o composto sofisticado que usou em você. Por que está me contando isso agora? Perguntei, sentindo o peso daquelas revelações. Porque ele tentou suicídio na prisão ontem à noite, respondeu Luciana gravemente. Não conseguiu. Está na enfermaria da penitenciária, sob vigilância constante. Mas antes da tentativa escreveu isto. Ela me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia familiar de Gustavo. Hesitei antes de abri-lo, temendo o que poderia encontrar ali. A carta era breve, escrita com a mesma precisão meticulosa que caracterizava tudo o que Gustavo fazia. Camila, quando ler isto, provavelmente já terei partido. Não por remorso ou vergonha, mas porque me recuso a passar décadas numa cela. Você venceu esta rodada, parabéns! Mas saiba que você nunca foi especial. Foi apenas a próxima da lista. A única diferente foi você, a que sobreviveu. Isso me fascina e me enfurece em igual medida. Se pensa que acabou, lembre-se. Pessoas como eu nunca estão verdadeiramente sozinhas. Tenho amigos, aliados, alguns que você conhece e outros não. Cuide-se, professora. Nem todos os venenos vêm em taças de vinho. G. Dobrei a carta lentamente, sentindo um frio na espinha que nada tinha a ver com a brisa de Atibaia. É uma ameaça? Perguntei, entregando a carta de volta a Luciana. Estamos tratando como tal, confirmou ela. Já reforçamos a segurança aqui no sítio e estamos investigando todas as conexões de Gustavo, todos os possíveis amigos que ele menciona. Naquela noite, depois que Luciana partiu com promessas de atualizações frequentes, sentei-me na varanda com meu pai, observando o céu estrelado de Atibaia. O vinho em minha taça, o primeiro que me permiti desde o envenenamento, brilhava sob a luz da lua. Tem medo? Perguntou meu pai, notando como eu girava a taça sem beber. Não do que Gustavo possa fazer da prisão, respondi honestamente. Tenho medo de como esta experiência me mudou, de como nunca mais olharei para um copo de vinho, para um presente, para um gesto de carinho sem me perguntar se há algo escondido ali. Meu pai assentiu, compreensivo. A confiança, uma vez quebrada, é como cristal estilhaçado. Podemos colar os pedaços, mas as rachaduras sempre estarão lá, visíveis contra a luz. Levantei minha taça num brinde silencioso. Não à justiça ou à vingança, mas à sobrevivência. Ao fato de estar ali, respirando, sentindo a brisa noturna no rosto, apesar de tudo que Gustavo tentou me tirar. O vinho tocou meus lábios, amargo e doce simultaneamente, como a própria vida. Desta vez, sem veneno. Apenas o lembrete de que nossa maior vulnerabilidade pode se tornar nossa maior força quando sobrevivemos para contar a história. E esta história, a minha história,
Estava apenas começando. Nunca imaginei que contaria esta história para milhares de pessoas. Meu nome é Camila Vasconcelos e vocês acabaram de conhecer a traição mais dolorosa que alguém poderia vivenciar. Descobrir que seu companheiro de 10 anos planejou meticulosamente seu assassinato. Uma taça de vinho envenenado, no que deveria ser a celebração do nosso amor. Um homem que jurou me proteger, mas calculou friamente quanto valeria minha morte. Um plano que quase deu certo, não fosse pelo destino e pela intervenção de pessoas que realmente se importavam comigo. Hoje, 3 anos após aquela noite fatídica, posso dizer que sobrevivi não apenas ao veneno que correu em minhas veias, mas também à dor da traição que dilacerou meu coração. Superei o medo de confiar novamente, de acreditar nas pessoas, de viver plenamente. Gustavo continua cumprindo sua pena na penitenciária de segurança máxima, de Presidente Venceslau. A investigação sobre a morte de Cláudia, sua primeira esposa, confirmou o que já suspeitávamos. Não foi um acidente. Ele manipulou os freios do carro, planejou cada detalhe, assim como fez comigo anos depois. Sua sentença foi ampliada para prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. As ameaças veladas em sua carta suicida nunca se concretizaram. A detetive Luciana e sua equipe desmantelaram completamente a rede de contatos de Gustavo, descobrindo inclusive um esquema de desvio de medicamentos controlados da Biofarm, que financiava parte de suas atividades ilícitas. Quanto a Bernardo, o amante que se tornou informante crucial, cumpriu pena reduzida por colaboração com a justiça e hoje vive em outro estado com identidade protegida. Em nossa última conversa, antes de seu desaparecimento no programa de proteção a testemunhas, ele me pediu perdão com lágrimas nos olhos. Não sei se o perdoei completamente, mas entendi que ele também foi, à sua maneira, manipulado por Gustavo. Meu pai, Sebastião, continua sendo minha rocha, meu porto seguro. Aos 73 anos, mantém a lucidez e a força que sempre o caracterizaram. Decidimos vender o apartamento nos Jardins. Nunca mais conseguiria dormir naquele lugar. E reformamos o sítio em Atibaia, transformando-o em nossa residência permanente. O ar puro da serra e o silêncio das manhãs têm sido parte fundamental da minha cura. Renata, minha amiga enfermeira, que literalmente salvou minha vida ao aparecer inesperadamente naquela noite, tornou-se minha parceira na fundação que criei. Recomeço Seguro, uma organização sem fins lucrativos dedicada a auxiliar vítimas de violência doméstica e tentativas de homicídio por parceiros. Usando minha experiência como professora universitária e o conhecimento médico de Renata, conseguimos ajudar dezenas de mulheres a reconstruírem suas vidas após experiências traumáticas semelhantes à minha. A detetive Luciana Brandão se aposentou da polícia no ano passado, mas continua trabalhando conosco como consultora de segurança na Fundação. Sua experiência tem sido inestimável para criar protocolos de proteção para mulheres em situação de risco. Paulo Rezende, meu advogado durante todo o processo, tornou-se um amigo próximo e conselheiro jurídico permanente da Fundação. Graças ao seu trabalho incansável, conseguimos aprovar um projeto de lei que facilita medidas protetivas para vítimas de tentativas de homicídio por parceiros íntimos. A doutora Regina Campos, a toxicologista que identificou o veneno no meu sangue, hoje ministra palestras em parceria com nossa fundação, ensinando profissionais de saúde a identificar sinais de envenenamento que podem passar despercebidos em casos de violência doméstica. Quanto a mim, voltei a lecionar na universidade, mas apenas meio período. O restante do meu tempo é dedicado à fundação e a palestras que realizo por todo o Brasil, compartilhando minha história e alertando sobre os sinais de relacionamentos abusivos que ignorei por tanto tempo. Também escrevi um livro, A Última Taça, relatando em detalhes minha experiência e oferecendo orientações para quem suspeita estar em relacionamentos potencialmente perigosos. Aprendi a olhar para trás sem me deixar consumir pelo ódio ou pelo medo. A cicatriz em meu pulso, onde ficou o acesso venoso durante minha internação, já não é um lembrete doloroso, mas um símbolo da minha força. Do mesmo modo, as memórias daqueles 10 anos com Gustavo já não me paralisam.
São apenas capítulos de uma história muito maior que continuo escrevendo todos os dias. Se há uma lição que gostaria de compartilhar com todos que acompanharam minha história até aqui, é esta: confie em seus instintos. Aquela voz pequena dentro de você que sussurra que algo está errado geralmente está certa. Eu ignorei os sinais, as inconsistências, as pequenas mentiras. Escolhi acreditar na fachada perfeita que Gustavo construiu, porque era mais confortável que encarar a verdade. Nunca mais cometerei esse erro. Se você está assistindo a este vídeo e reconhece alguns desses padrões em seu próprio relacionamento, não espere até que seja tarde demais. Peça ajuda. Existem pessoas dispostas a apoiar você, a acreditar em você, a lutar por você, assim como Renata, meu pai, e a detetive Luciana fizeram por mim. Compartilhar essa história no canal Vingança do Dia foi uma decisão difícil, mas necessária. Quanto mais pessoas ouvirem sobre experiências como a minha, maiores as chances de reconhecerem situações perigosas antes que escalem para violência ou coisa pior. Por isso, peço que se inscrevam neste canal e ativem as notificações. Cada história compartilhada aqui tem o potencial de abrir os olhos de alguém, de salvar vidas. Não subestime o poder de um relato sincero, de uma experiência compartilhada. O que para você pode ser apenas um vídeo, para outra pessoa pode ser o alerta que faltava. Deixem seus comentários abaixo. Quero saber o que acharam da minha história. Se identificaram sinais semelhantes em relacionamentos que conhecem, se têm perguntas sobre como proceder em situações suspeitas. Interagir com vocês é fundamental para ampliarmos essa rede de proteção e informação. Preparar este relato exigiu muito de mim emocionalmente. Reviver cada detalhe, cada momento de horror e descoberta não foi fácil. Mas fiz isso porque acredito no poder transformador destas histórias. Se meu sofrimento puder evitar que outra pessoa passe pelo mesmo, terá valido a pena. O canal Vingança do Dia funciona graças ao apoio de pessoas como você. Produzir conteúdo de qualidade, realizar pesquisas aprofundadas sobre cada caso, garantir que as histórias sejam contadas com respeito e precisão, tudo isso demanda recursos. Por isso, se esta história tocou você de alguma forma, considere apoiar o canal através do Valeu Demais. Sua contribuição, por menor que seja, ajuda a manter este espaço de conscientização no ar e permite que mais histórias como a minha cheguem a quem precisa ouvi-las. Quanto mais apoio recebermos, mais vídeos diários conseguiremos produzir, alcançando mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Antes de encerrar, quero que saibam que, apesar de tudo que passei, escolho acreditar na bondade das pessoas. Por cada Gustavo que existe no mundo, há centenas de Renatas, de Sebastiões, de Lucianas prontos a estender a mão quando mais precisamos. Minha história não termina com a prisão do homem que tentou me matar. Ela continua se escrevendo a cada dia, a cada mulher que ajudamos na fundação, a cada palestra que ministro, a cada pessoa que assiste a este vídeo e decide ficar mais atenta aos relacionamentos em sua vida. Obrigada por me ouvirem até aqui. Não deixem de assistir aos outros vídeos do canal. Cada história tem suas próprias lições valiosas. Comentem, compartilhem, espalhem a palavra. Conhecimento é proteção e suas ações podem literalmente salvar vidas. Esta é Camila Vasconcelos, sobrevivente, professora e agora ativista, agradecendo por sua atenção e esperando encontrá-los em um próximo relato aqui no Vingança do Dia. Não se esqueçam de deixar aquele like que nos ajuda tanto e se inscrevam para acompanhar mais histórias impactantes como esta. Valeu demais por estarem comigo nessa jornada.